Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Amigas de Negócio. E hoje com um tema muito importante para você, que é conexões. Afinal, conexões é tudo no meio do nosso negócio. E com uma convidada muito especial, que é a Ellen. Essa pessoa maravilhosa, que é a mulher das conexões. Conta um pouquinho da sua história para nós. Da minha história, por onde você quer que eu comece, Stephanie? Me ajuda. O que significa conexões para você, Ellen? Conexões. Conexões é tudo. Através das conexões você faz tudo na sua vida, desde a sua vida pessoal até a sua vida profissional. Às vezes as pessoas acham que conexão é só para negócios. Não, conexões é para a vida. Depende para que lado você quer agir, para que lado você quer atuar, o que você quer colocar foco. Conexões é tudo. E você, advogada há 17 anos, mas há 3 anos sendo diretora de uma revista incrível que gera muita conexão aqui na cidade, que nós já sabemos. E como você iniciou essa conexão com a revista? E se eu te falar que a revista no papel, ela aconteceu por acaso, você acredita? Eu acho que eu nunca falei isso ao vivo. A revista no papel, ela aconteceu por acaso. Aliás, posso cumprimentar as meninas? Nós estamos começando a conversar aqui. Claro. Deixa eu te agradecer pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos vocês. Nós que Rosiane, Não, Ticiane, Cássia e Stephanie. Muito obrigada por estar aqui. Você é muito bem-vinda, Ellen. Gratidão pelo convite. A revista no papel, como eu disse, ela nasceu por acaso. Quando eu abri a editora no papel, que eu queria me dedicar à escrita e não apenas só escrever para mim, mas escrever também para as pessoas, colocar sonhos, ideias, projetos no papel das pessoas, o colaborador começou a trabalhar comigo e falou que você vai fazer é muito complicado. Como assim? Você quer colocar ideias, sonhos, projetos no papel? Nós precisamos elaborar um material, um PDF, para explicar o que você faz. Eu falei, ok. Começou a desenvolver, isso foi ganhando corpo, ele perguntou a minha história, pediu para que eu contasse a minha história, trouxe outras histórias, e eu falei, vamos imprimir? Vamos imprimir esse material? Para fazer um coquetel? E quando eu vi, virou uma revista. Então, a revista no papel, ela nasceu por acaso para explicar o que a editora no papel fazia. Legal. E já foram 20 edições. É muita história para contar, né? Muita história para contar e cada história mais emocionante que a outra. Maravilhoso. E Ellen, explica quais são as principais estratégias que hoje você aplica para gerar essas conexões? As principais estratégias. Quando falo de estratégias para gerar conexões, eu não tem como eu não pensar na palestra que eu costumo levar, que são 5 ferramentas para uma boa comunicação no network. Inclusive, teremos palestra em breve. Vocês querem que eu comece falando delas? Claro, Com claro. certeza. Então, nós começamos com movimento, que é o que nós estamos fazendo agora. Todas nós saímos das nossas atividades habituais, estamos aqui gravando, já temos aqui 5 pessoas, estamos em movimento. Primeira ferramenta para uma boa comunicação no network, para um bom network, para ter efetividade nisso. Estar em movimento. E estar em movimento significa você estar nos lugares e aproveitar as oportunidades. Porque não adianta, nada basta você se movimentar. Se nós tivéssemos saído das nossas atividades, corriqueiras, comuns, e estivéssemos aqui e ficássemos parados, não adiantaria. E falando sobre movimento, nós falamos sobre esse tema no podcast anterior. Então, se você ainda não assistiu, vai lá e assista, porque é um assunto muito importante. Nós falamos muito sobre não estar estagnado, não ficar parado, mas se movimentar. Porque quando você deixa o medo dominar, você acaba se estagnando, parando. E deixando, às vezes, de conquistar algo que você sonha tanto. Então, a questão do movimento, do estar em movimento, do não estar parado, é até mesmo você quebrar barreiras, né, Ellen? Eu vejo dessa forma. O network, ele pode te ajudar a quebrar barreiras, né? O que você pode acrescentar para nós em relação a isso de quebrar barreiras? Quando você fala de quebrar barreiras, eu já penso na segunda ferramenta para o network efetivo. Você disse que você não ter medo. E a segunda ferramenta que eu ensino é não ter medo de se comunicar.
primeiro lugar, você esteja em movimento. Mas você estando em movimento, quando você começa a se movimentar, aceitar convites, fazer convites, estar com pessoas para fazer esse networking, não adianta você só se movimentar se você tem medo de se comunicar. Nós vamos para o segundo passo, não ter medo de se comunicar. Eu sempre digo, quando eu vou palestrar, quando eu vou conversar com as pessoas sobre essas ferramentas, que a gente está o tempo todo na internet, não é? Todo mundo está no Instagram com o tempo certeza. todo, YouTube, enfim. E lá, quantas pessoas vocês 4 já viram falando besteira e vocês escutaram? Verdade. Muita gente. E a pessoa que fala besteira, ela não tem medo de se comunicar. Então, nós que temos algo para dizer, para ensinar para as pessoas, algo para agregar, por que nós temos medo de nos comunicar? Então, primeiro passo, esteja em movimento. Segundo passo, não tenha medo de se comunicar. Ellen, mas para quem está começando nesse mundo do network e tem esse medo, o que pode ser feito para essa pessoa virar essa chavinha e entender, né? Talvez dicas, métodos, o que a gente pode fazer para auxiliar elas? Engraçado, parece que foi até combinado, né, gente? E olha, não me falaram nada que queriam perguntar, depois que eu ver o making off, não me passaram nada. Estou aqui, né, às cegas, sem saber do que iria falar. Falando sobre essa pergunta sua, Stephanie, eu já quero ensinar a terceira ferramenta. Falei, estar em movimento, não ter medo de se comunicar, mas não basta. E aí serve tanto para quem quer caminhar mais para entender sobre o networking, quanto para quem tem medo de já estar na segunda, que é ter medo de se comunicar. Quem fala, meu Deus, ok, eu estou em movimento, vou aceitar convites, estarei nos lugares. Mas eu tenho medo de me comunicar. Como que é essa comunicação? Eu não sei o que falar, eu não sei como chegar até as pessoas. Eu ensino a terceira ferramenta. Seja interessante. Ninguém quer ter por perto uma pessoa chata, uma pessoa que não sabe o que vai falar, que não tem o que dizer. Eu não acabei de falar que a gente vê muitas pessoas na internet falando besteira e mesmo assim a gente escuta? Mas significa que por eu não ter medo de comunicar, eu vou falar qualquer coisa? Não. Se torne alguém interessante. E como eu me torno alguém interessante? Eu leio livros, eu assisto filmes, eu converso com pessoas, eu não fico só fechado no meu mundo. Cada um aqui tem uma área de atuação. Sim. Neuropsicóloga. Contadora. Eu estou em transição agora para o marketing, inclusive, estou adorando, assim, tá vindo a calhar. Eu sou ex-bancária. Adorei! E há 3 anos eu estou estudando marketing, atualmente como social media, e eu tenho muito essa barreira de comunicação. Então, por isso, assim, que está sendo para mim muito, muito bom, assim, tá agregando bastante. Mas é o que a gente falou, perdão, Ellen, no podcast passado, a gente estava expondo o que são os maiores desafios para nós, enquanto empreendedoras, cada uma dentro da sua área. E a Cássia falando da barreira dela, assim, de enfrentar a questão não só da transição de carreira, mas ela identificou que a questão da comunicação para ela é difícil. Mas o que a gente frisou bastante, Ellen, é a questão da disposição. Que a gente tá indo, a gente tá se jogando, sabe? De estar em movimento, né? Que é o que você falou. Tem que ter uma disposição, né? Às vezes a pessoa é um pouco mais tímida, mais introvertida, mas ela tem que entender que vai exigir dela algo além. Exatamente, e é isso que eu tô falando. Você, transição para o marketing. Arquitetura. Então imagina aqui, se vocês só falarem do negócio de vocês, se cada vez que eu encontrar a Stephanie, ela só falar de arquitetura de projeto, vamos fazer aquele projeto seu. Eu não quero conversar com a Stephanie. Se todas as vezes que eu falar com a Rosiane, ela, então, Ellen, quando você vai começar a sua terapia? Isso Gente, por favor, isso deixa de ser interessante. Deixa de ser interessante. Parece que você tá vendendo um produto o tempo todo, e não é assim. Exatamente. Se a pessoa só fala do negócio dela, ela é uma pessoa muito chata. Você, Cássia, que você falou que tem essa questão da comunicação. Aliás, eu nem percebi isso em você, tá? Não percebi. Mas como que você quebra essa barreira de ter medo de se comunicar? Fazendo o terceiro passo. Se você já se dispôs, já está em movimento, falou, eu não vou ter medo, eu vou abrir a minha boca, não basta você só abrir sua boca. Você precisa ser alguém interessante para que você atraia atenção. Ser interessante. E aí eu volto um pouquinho no não ter medo de se comunicar, que eu acabei não falando sobre isso. Comunicação passa principalmente por ouvir e depois você falar. Não sei se vocês perceberam, gente, depois vocês vão ver os nossos bastidores. Quando eu cheguei, o que eu fiz? Eu sentei e comecei a perguntar sobre cada uma de vocês. Verdade. Vocês acham que eu fiz isso porque eu nasci dessa forma? Não, porque eu aprendi que comunicação passa por escutar. ouvir
e falar. Quando eu te Sim. escuto, eu sei o que eu posso falar pra você. Eu vou entender melhor você. E aí você vai se tornar alguém interessante, você atrai, porque ninguém quer falar com aquela pessoa que ela só fala. Só e ela fala, não né? escuta. E tem uma humildade nisso, não tem, Ellen? Da pessoa parar para escutar, escutar. para entender o outro, né? Tem que ter uma humildade, a pessoa sair de si um pouquinho, sair ali de cena para entender que tem um outro ali, para ver o diálogo, a comunicação, que tem que ter uma disposição. E engraçado que eu ensino isso pra minha filha. Eu falo, fala menos e escuta mais. Dentro de casa a gente já, né, ensina, e às vezes fora de casa a gente mesmo se vê às vezes falando demais e escutando de menos, né? Então é super interessante E seguir um esse método. Desculpa. E um outro ponto que a gente já começou a falar aqui é sobre conexões nas redes sociais. Hoje todo mundo está, né, conectado ali com o celular na mão. Então também é muito importante essa conexão de ser interessante também no online. Ali, por exemplo, você está com seu perfil profissional, não fica só falando sobre a sua profissão, porque é chato. Seja maleável, né? Introduza assuntos que têm a ver com você, mas que tem a ver com o outro, com quem tá assistindo, para gerar conexões. Até porque quem está na rede social não tá ali para comprar um produto, tá ali procurando É um algo para entretenimento. entreter, né? Para poder, de certa forma, me fugiu a palavra. Conectar. Tipo, Interagir. passar o tempo, olhar, Uhum. né? E aí entra essa questão, né? Sim. E as pessoas não querem, hoje, é muito interessante, as pessoas não querem que vendam pra elas. Elas querem Isso. comprar. Uhum. Não Diferente. querem que vendam. Esses dias, é engraçado como essas conversas são boas, a gente fica lembrando de coisas que acontecem com a gente. Alguém entrou em contato comigo, 2 pessoas diferentes, que recebeu o meu contato através de um evento que eu estive. Olá, oi, em que posso te ajudar? Você esteve no evento tal? Sim, estive. Aí a pessoa começa a descrever o produto que tá vendendo. Eu não aguentei nesse dia. Peguei o WhatsApp, falei, olha, vamos fazer o seguinte, recomeça a conversa comigo. Não traga um padrão de venda pra mim. Fala quem é você, que é o seu negócio, mas primeiro tenta me conhecer, entender quem sou eu. Humaniza. Exatamente. Humanizar. Começa de Humaniza. novo. Você já perdeu nesse momento, você teria perdido uma possível cliente. Começa de novo, vou te dar uma chance. A pessoa nem me respondeu mais. Nossa. Perdeu uma baita chance. Literalmente. É porque as pessoas, eu vejo da seguinte forma. Dentro da rede social, elas às vezes criam um personagem pra se passar por aquilo que elas gostariam de ser. Elas não são elas não mostram a essência delas. E dentro de uma venda de um produto, por exemplo, se a pessoa é dono do próprio negócio, ou ela só quer o dinheiro, aí faz de qualquer maneira, ou se ela realmente ama o que faz, ela vai fazer o quê? Dar o seu melhor e colocar a sua essência. Você pode ver que muitas vezes, quando você chega num ambiente, num lugar onde o dono te atende, muitas vezes o atendimento é diferente. Uhum. O dono do lugar que ama o que faz, ele te atende diferente. diferente. Então, se a Aham. pessoa vai te oferecer um produto ou um serviço e ela é o dono da empresa, ela vai te ouvir. Ela vai te Vai. ouvir. Então, assim, ser você, nesse meio do network, por exemplo, se você perder a sua essência, você vai apresentar um personagem para outra E pessoa. até dentro disso que a Tis está falando, me veio uma pergunta para te fazer, Ellen. Como que é, assim, se existe alguma dica, algum conselho para você nos dar e para quem está assistindo sobre como entrar nessa questão das conexões do networking, colocando a sua essência, qual que é a medida disso? Ser você, mas ele tem a questão profissional de se posicionar de uma forma inteira, sabe? Tem uma medida? Como é que é isso? Medida. Não existe uma regra para isso, como você vai se posicionar. Primeira coisa, seja você. Não tente copiar o outro. Nós estávamos agora há pouco nos bastidores, eu já falei, acho que é a terceira vez que eu faço bastidores. Hoje, gente, esses bastidores. Eu me diverti nos bastidores e também aprendi. Quando a gente estava conversando mais cedo, nós estávamos falando do que nós iríamos conversar aqui nesse podcast Aham. e muita coisa surgiu, inclusive. Seja você, não tente copiar o outro. E o que a gente estava falando, que a gente começa a conversar e outros assuntos surgem.
Eu tinha uma dor antes, que quando falava assim, não sei qual de vocês falou assim, nossa, foi você que falou, a Cássia, meu Deus, ela é muito alegre. Não foi você, Tiane, Acho falou? que foi Foi eu, você que tá. falou, muito alegre, ela já tem essa marca assim. Você sabia que isso era uma dor pra mim antes? Ser essa pessoa expansiva, alegre, era uma dor pra mim. Por muito tempo, quando eu estava mal posicionada, e aí eu respondo a sua pergunta dizendo, entenda sobre você, mais do que ninguém, olha aqui, você me fez uma pergunta que inclusive ela sabe a resposta, só que ela quis ouvir de mim a resposta. Quando você entende quem você é, entende do seu perfil comportamental, quem você de fato é, qual é a sua essência, você consegue se posicionar sabendo quem é e usar as habilidades que você tem. Por exemplo, eu que sou uma pessoa que fala bastante, muito expansiva. Se eu continuar sendo aquela pessoa, cada vez que eu falasse, eu pensava, estão me julgando. Estão falando que eu falo demais. Fazendo autocrítica, né? Eu seria a mulher das conexões hoje? Nunca. Verdade. Sabe o que eu fiz? Eu me joguei. Inclusive, quando eu comecei a revista, que eu falei pra vocês de quando a revista surgiu, o colaborador falou, vamos fazer um PDF pra explicar o que é a revista. Esse mesmo colaborador, ele era uma pessoa muito tóxica na empresa, que tudo que eu levava pra ele, todas as ideias que eu levava depois que criou a revista, não, essa não. Não, essa não. Isso não funciona, isso não funciona. E eu queria muito fazer várias coisas. Falei, olha, muito obrigada pelo seu tempo, eu vou caminhar sozinha. Meu filho, inclusive, trabalhava comigo na época e tinha mais uma terceira pessoa. Dispensei todo mundo e recomecei e me joguei, sendo a Ellen que vocês conhecem hoje, e testando tudo aquilo que eu achava que podia dar certo. Tudo deu certo? Não. Mas a maioria deu. Uhum. Respondi sua pergunta? Sim, Super, sim. super. certeza. E hoje eu tive um insight muito forte. Eu estava conversando com outra pessoa pela manhã e identifiquei algo que fez muito sentido pra mim. Eu sou introvertida, eu tenho dificuldade de fazer networking, Ellen, de conversar Você? com as pessoas, pelo incrível que pareça. É um autoconhecimento que eu tive. E aí meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso melhorar esse ponto. E eu decidi. Decidir é um ponto muito importante. Decidi melhorar, mudar. Mas isso anos atrás, 2, 3 anos atrás. Mas hoje, conversando com essa pessoa, eu tive um insight. Bom, eu sou introvertida, mas por que eu, introvertida, não posso conquistar um lugar, né? O meu canto, um network, do jeito que eu sou? Então, a gente faz uma autoanálise, se identifica e seja você do jeito que você é. Não precisa ser um personagem, não precisa ser Exato. uma pessoa que você não conhece, que você não se reconhece. A gente vai se descobrindo e trazendo o melhor que nós temos, não faz sentido? Uau, que isso, hein? Que lição. Exatamente. Exato, e isso foi hoje, gente, que eu identifiquei, numa conversa que não tinha nada a ver, eu conversando assim, faz sentido. Você falando, Ellen, que você teve essa dificuldade, né, de aceitar o jeito alegre, recebeu muitas críticas e tudo mais. Somos irmãs. Estamos juntas. Foi aquele dia eu pensei, no dia do aniversário da Ellen, gente, eu pensei, a Tice não conhecia ela, eu falei, eu preciso apresentar essas duas, elas têm uma alma assim muito muito parecida. O comentário da Rosiane foi o seguinte: você tem que ir no aniversário da Ellen. Foi. Porque ela parece você. Aí eu Assim, pensei assim, ela é doida? A risada, olha a risada. Sabe em mim? Eu sou completamente doida. E sabe o que eu gosto dos doidos? Eu Então amo as pessoas doidas. Exatamente. Eu Elas também são as tive. melhores. Eu também tive essa dificuldade. Até que um dia uma pessoa virou pra mim e falou assim, mandou uma mensagem. Falou assim, eu sinto falta do seu bom dia. Aquele bom dia alegre. Hoje eu tô em estado de depressão. Você pode mandar uns bons dias pra mim? Aí eu fiquei, o quê? Como assim? Aí eu fui procurar saber. Ela não conhecia a pessoa. A pessoa me mandou um direct no Instagram, porque eu gravava vídeo falando assim, bom dia, meu povo! E eu É parei. verdade. É verdade. Aí, tipo assim, eu parei porque eu tava recebendo crítica. Eu falei, não, vou parar com esse negócio, né? Porque eu sou um empresário, eu tenho que ser mais séria, né? Gente, eu tava tirando a minha essência. Eu falei, não vou parar nada. Mas é isso que Sabe? eu vejo no marketing. Às vezes a pessoa perde a essência por crítica. Gente, seja você. Seja você. Eu acho que o marketing ele tem que É ser isso. humanizado. Alguém Né? vai se conectar com você do Sim. jeito que você Olha, é. você não vai conseguir atingir 100% da humanidade. Você vai formar uma comunidade. Você vai dentro dessa comunidade vão ter pessoas que vai se identificar com você.
e tá tudo bem. A gente não consegue agradar todo mundo, Sim. né? Então, assim, eu gosto muito dessa parte do marketing humanizado. É algo que me chama atenção. Porque eu vejo, assim, o tanto que tá sendo, assim, muito mecânico. formatado, né? Muito formatado. Então, seja Isso é um você. perigo. E onde tá seu medo de se comunicar, que eu não tô vendo? Então, eu não sei, Será assim... que você não era Olha a como câmera. a Stephanie que tinha um pensamento e depois aconteceu o insight? Então, o que acontece? Eu sou introvertida, mas quando eu estou com pessoas que dá certo comigo, eu me torno uma pessoa mais extrovertida, eu consigo me comunicar. Então, assim, posso ser que eu esteja passando por por esse processo. Porque realmente eu tenho. No primeiro podcast, minhas pernas estavam tremendo, né? E eu ficar agora. Não, agora eu tô tranquila. Olha, ela até a postura Você dela tá na me deixando cadeira. mais à vontade. Sabe o que eu percebi? Porque enquanto eu tô respondendo as perguntas, enquanto eu estou ouvindo vocês, isso aqui é uma troca, gente. Ninguém É uma me troca. chamou aqui pra me entrevistar. Vocês me chamaram aqui pra gente conversar. Essa E intenção. enquanto eu estava escutando vocês, eu estava pensando sobre o que você falou e associando com o que você está dizendo. Nessa caminhada minha, porque eu cresci por muito tempo da minha vida, eu achava que as pessoas não gostavam de mim. Achava, não, ninguém gosta de mim, as pessoas não gostam. Quando eu me joguei e eu possibilitei que as pessoas me conhecessem melhor e pessoas se identificavam comigo, se aproximaram de mim, então eu construí em volta de mim pessoas que gostam, né? Tem essas pessoas em volta de mim, ficou mais fácil eu estar em situações onde tem pessoas que não se conectam comigo. Eu sei daquele lugar onde eu estou confortável, que as pessoas me admiram. Tem uma gostam de recarga mim, nisso, tem né? recarga. Aham. E aí, quando eu tô naquelas situações que são mais desconfortáveis, porque a gente não lida só com pessoas que Claro. combinam conosco. Sim, Vamos sim. combinar. Claro. Naqueles momentos Essa você é a se sente realidade. muito bem, porque tá tudo bem não gostarem de Acolhida. você. Uhum. E fica Exato. confortável, né? Não fica se a gente ficar só nesse lugar que, nossa, aqui eu me adequo, aqui eu me sinto incluída, acolhida. Mas peraí, será que a gente ocupa esse mundo só pra isso? Pra estar no conforto, no acolhimento? Não. A gente tem que se jogar Tem que e se encarar os desafios. E, Ellen, sobre a questão do networking, das conexões, tenta explicar pra nós o que você encontrou quando você viu que isso pra você se encontrava nesse meio, né? Você se viu, na verdade, como a mulher das conexões. Quando você começou a receber esse título, a mulher das conexões, como que foi pra você, ao mesmo tempo que você acabou de reconhecer, e não só hoje, em várias palestras você já falou da questão da sua dor, que você não era assim. Aí hoje, sendo intitulada aqui na nossa cidade, a mulher das conexões, que afago que traz, sabe? O que Bom, hoje eu encho a boca pra falar que sou mulher das conexões. Quando eu recebi esse título, eu disse, não, eu não sou a mulher das conexões. Começaram a me chamar. Inclusive, eu quero fazer um dia, em um dos meus eventos, eu quero chamar essa pessoa e homenageá-la. Não vou falar o nome dela aqui, não. Vou chamá-la e homenageá-la. Ela começou a falar mulher das conexões. Eu falo, não, eu não sou mulher das conexões. Mulher das conexões, não. Eu lembro o dia, eu só não lembro mais ou menos o horário, 7 alguma coisa da noite. Era março de 2022. Eu estava lançando uma revista. E aqueles eventos que vocês já participaram, você ainda não. Você já participou do meu Não, ela foi aniversário? no lançamento. No lançamento da Quando Rosiane, eu fiz fui. parte da coluna uma vez, você lembra? Meu Deus. Ela já foi. Não, mas, Já me Mas esqueci. então, pra você ver, eu introvertida, eu fiquei lá no meu cantinho, Foi, eu não desse conversei. Mas não vai ficar mais. Era um lançamento, Engraçado. era um lançamento de revista, março de 2022. E eu já estava escutando isso, que era Mulher das Conexões. Desde janeiro eu estava escutando esse título, esse nome, uma pessoa específica me chamando. E aí chegou na porta do evento, eu recebendo as pessoas como eu sempre recebo. Inclusive falo, volta, volta, volta. Faz a cena de novo, gente. Ela faz isso mesmo. Tem até gente que me chama de volta, volta, volta. Mas ali recebendo as pessoas, e chegou o presidente da OAB. E eu falei, presidente, olha só o nosso evento lotado. Presidente da OAB, Samuel Santos. Eu achava que as pessoas vinham pra tirar foto com a capa, pra conhecer os colunistas, pra estar nos nossos vídeos. Não, presidente, as pessoas vêm pra fazer networking. Ele, sim, Ellen. Eles vêm pra fazer networking. Pelo network que você construiu em volta de você. Nesse momento veio Mulher das Conexões, que essa pessoa me disse, e o presidente da OAB afirmando. Validou aquilo. Validando. A partir de março de 2022,
eu recebo com muito orgulho o título de Mulher das Conexões. Hoje é com muito orgulho mesmo. Ai, Lindo, incrível, tudo de bom. incrível. Isso é um orgulho, né? Sim. E a Ellen, ela realmente é a mulher das conexões. Nós somos prova disso, porque Somos por meio da frutos. Ellen, eu conheci a Rosiane. Sim, aham. E por meio da Rosiane, a Tice e a Cássia. Olha só a conexão que veio através de um dos seus eventos. E por meio das duas eu conheci as outras duas. Sim. Não, e por meio da Ellen eu conheci muitas outras pessoas aqui que eu não Sim, vou citar muitas. Nossa, depois a gente tem que conversar, mas gente, assim, é tão incrível a gente estar aqui hoje falando disso, um podcast sobre empreendedorismo feminino. Era assim o nosso objetivo, mas a gente tá falando de coisas tão além. A gente tá falando de conexões, a gente linka muito isso à questão do trabalho. Autoconhecimento. A gente falou muito de autoconhecimento no podcast passado, mas a gente tá falando de resgate de humanidade até para as relações profissionais. Não é isso, Ellen? Não tem que ter humanidade até para o networking? Claro, inclusive, falando de humanidade, tem muitas pessoas que falam sobre network por aí, que estão fazendo network, tem grupos, tem vários movimentos sobre network. Sim. Mas o que acontece? Quando eu vou palestrar, eu ensino as pessoas. E, aliás, eu já vou para outra ferramenta. Comentando o que você disse, nós falamos estar em movimento, não ter medo de se comunicar, ser interessante. E quando eu vou palestrar sobre esse assunto, eu falo que aqui na quarta ferramenta vai diferenciar você das pessoas que dizem que fazem networking, daquelas que fazem mesmo, mas não têm um propósito. Vai diferenciar de vocês. Seja relevante. É a quarta ferramenta. Se você está em movimento, não tem medo de se comunicar, é alguém interessante, nada disso adianta na minha concepção, no network que eu ensino. Se alguém ensina de outra forma, ok. Mas eu ensino network onde você vai ser relevante. O que é ser relevante? O que vai mudar na vida daquela pessoa depois que ela passar por você? Nossa, incrível. Seja o seu bom dia, seja o seu conselho, seja o seu olhar, seja a sua comunicação. Aliás, todas as vezes que eu olhar pra você, eu vou lembrar da sua comunicação. E sua comunicação é excelente. Excelente disso que eu vou te dizer agora. Você não imagina as o meninas quanto eu sempre já me ouvi isso de falam, você. mas Ó, eu não- A mulher da comunicação, eu tô falando Gente, isso é pra uma você. honra. Você não tem noção do... Não tenha medo da sua Obrigada. comunicação. Seja através disso, o que vai mudar na vida das pessoas a partir do momento que elas passarem por você, ser relevante. Porque se eu tenho todas essas ferramentas, eu passei por todos esses passos, mas eu não sou relevante, o que adiantou? Eu só trouxe para mim, eu só suguei daquela pessoa. Eu sempre falo que o network tem a ver com você levar, você agregar e ser agregado. Você deixar e você também levar para a vida da pessoa. Isso é humanizar. Hoje mesmo, eu falei pra vocês, mais uma vez, nos bastidores, que eu estava saindo de um local às 6 horas da tarde. Por que isso aconteceu? Eu estou em um grupo onde eu estava marcando alguns horários com algumas pessoas e falei, eu não vou insistir com ninguém, todo mundo sabe, está lá os horários, cada um vai colocar o seu nome. Mas uma pessoa em específica, eu falei, eu vou entrar em contato com essa pessoa porque ela não se manifestou. Eu entrei em contato com a pessoa e eu falei, você não falou nada, não colocou seu nome no seu horário. Eu falei assim, eu não estou bem. Eu estou muito desanimada hoje. Eu, inclusive, ia ligar pra você, pra gente tomar um café, mas você tá muito ocupada. Falei, eu estou ocupada. Eu sou realmente ocupada, mas eu sempre tenho tempo para cafés. Eu passei 3 horas na casa dessa pessoa hoje. Porque eu seria uma pessoa hipócrita se eu só estou aparecendo nas redes sociais, palestrando sobre ser relevante, e quando alguém precisa de mim, eu não estou lá. Humanidade. Não estou de Quantos insights, né, que a gente está tendo aqui nessa mesa, e eu espero que você esteja captando todas elas. E estamos chegando já ao fim dessa linda reunião, dessa conversa. Eu sempre quis fazer isso. Coloca na edição, Eu quero fazer tá? uma pergunta pra gente fechar com chave de ouro. E se eu não quiser ir embora? Fica aqui Pode conosco, ficar. não tem problema. Deus, gente. Ellen, já aprendemos aqui muitos pontos que você pontuou. Ser relevante é muito importante em todas as áreas. E agora, de uma forma breve, dá aquela pontuada no sentido em como manter esse network sendo relevante no pós-evento. Gente, vocês acreditam que, eu vou falar mais uma vez, não foi combinado, se ele faz essa pergunta, não foi combinado que iriam me perguntar. Eu vou ter que falar a quinta ferramenta. A quinta ferramenta! Pra fechar com chave de ouro, já vem aí a quinta Com ferramenta. chave de ouro. Se você está em movimento, não tem medo de se comunicar, é interessante e é relevante, automaticamente, se você cumprir tudo isso, automaticamente você terá cumprido a quinta ferramenta, que é ser lembrado.
Nada Exato. adianta quando pensarem em você, pensar naquilo que você faz, lembrar do outro. Para você manter esse network, pós-network, para que isso se prolongue, você precisa ser lembrado. Porque o network, que é você criar e manter uma rede de contatos profissionais, ele não adianta se você não fica na memória das pessoas. Então, cumpra Exato. todas essas ferramentas de verdade para que você seja lembrado. Que Nossa, maravilhosa, muito gente! top, Quantos gente, insights incrível. incríveis que nós tivemos aqui. E como sempre, é um prazer estar com todas Sim, vocês nesse igualmente. negócio maravilhoso que criamos para ajudar você aí do outro lado com uma convidada muito especial, que é a Super Ellen, a especial. mulher das conexões. E quero agradecer a presença da Tice, da Rose, da Prazer. Ellen, da Cássia e eu também, né? E assim a gente finaliza mais um episódio da Amigas de Negócio.